do Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 35. João, capítulo 6, verso 35 em diante, nós vamos ler. Nós vamos ler até o 55, não vamos ler todo agora, mas a gente vai meditar nesse trecho da Bíblia, do 35 ao 55. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez em reverência a palavra do Senhor. João 6, Evangelho de João 6, no verso 35, eu vou ler alguns versículos salteados aqui. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Agora vamos ler o verso 53. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer pela leitura da sua palavra, Pai. Queremos em nome de Jesus declarar neste momento que o Senhor tome conta, Senhor, de todas as mentes aqui, da minha mente também, e que haja liberdade do teu Espírito Santo de falar, Senhor, no meu coração e no coração dos teus filhos aqui essa noite. Que haja completa e total liberdade, Senhor, deste altar para o coração dessas pessoas essa noite, Pai. Que todas as dificuldades, os problemas, Senhor, todas as situações, Senhor, muitas vezes incompreensíveis da Tua palavra, caiam por terra nesta noite. E nós declaramos que o entendimento do Senhor caia, Senhor, no coração de cada um aqui essa noite. E também nós queremos rejeitar, Senhor, todo espírito devorador da palavra que esteja tentando tirar, Senhor, a unidade desta comunicação, e que o Seu Espírito Santo possa estar, Senhor, tomando conta de cada um aqui, em particular, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, podemos assentar. Meus irmãos, hoje é um dia especial de apresentação. Nós apresentamos já um casal aqui que vai se membrar à nossa igreja, e a Bíblia orienta que é importante que nós não fiquemos sem nos congregar, antes de entrar na palavra do Senhor, porque isto, queridos, é um pré-requisito para o crescimento do cristão. O cristão não pode, hoje nós temos muita facilidade para isso, ele não pode simplesmente estar na sua casa, sem ter um convívio natural, e em comunhão com outros irmãos. Isso é importante para o crescimento da fé daqueles que participam do corpo de Cristo. Como eu falo para a igreja, a nossa igreja, ou qualquer outra igreja que esteja instalada em qualquer lugar do mundo, ela funciona como se fosse já uma preparação para a nossa vida nos céus. Ou seja, é um momento que nós estamos nos preparando para que nós possamos viver juntos. Lógico que aqui com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, mas sendo trabalhados no Senhor e pelo Senhor, para que nós consigamos ter unidade mesmo com diferenças. Esse é um princípio que nós falamos para todos os casais casados, ou seja, o casamento ele vai trazer para cada um dos cônjuges aquilo que nós temos de pior. O problema é que muitas vezes nós esperamos a mudança no cônjuge e não aceitamos que nós sejamos mudados para que o nosso casamento melhore. E a igreja de Cristo funciona da mesma forma. Quando eu entro para uma comunidade, ou quando eu estou membrando em uma comunidade, ou participando de uma comunidade, eu tenho que entender que a igreja ela vai servir para trabalhar a minha vida, né? Para trabalhar aquilo que eu ainda tenho de diferença em relação ao meu semelhante.
E aqui nós vemos Deus trabalhando em vários aspectos. Muitas vezes em situações que você não gostaria de passar, mas que você entende que pelo amor de Cristo você passa. Ações que você jamais fez, mas que pelo amor de Cristo você faz. Atitudes que você jamais teria, mas que pelo amor de Cristo você tem. Então aqui, queridos, nós somos perdoados, nós perdoamos. Aqui nós deixamos as diferenças de lado. Aqui nós deixamos muitas vezes o nosso egoísmo de lado. Muitas vezes não, sempre, porque senão você não consegue ficar aqui em nenhum outro lugar, e nem no seu casamento, né? Se você não deixar o seu egoísmo de lado, você não consegue conviver com nenhum ser humano. Pode até viver, mas vive mal. Então, outra coisa que nós vamos fazer hoje à noite é o batismo do Senhor e a ceia do Senhor. E nesse trecho, Jesus Cristo fala claramente sobre o simbolismo da ceia do Senhor. O simbolismo da ceia ele é muito claro. Existem dois elementos na ceia: o pão e o cálice, suco de uva ou vinho. Na época de Jesus Cristo, eram duas coisas elementares para a alimentação de um cidadão oriental, ou seja, do Oriente Médio. Todo cidadão daquela região comia o pão, que não era o pão como nós conhecemos, era o pão sem fermento, era um pão fino, como se fosse uma massa de uma massa de pizza, não é isso? Ou um pão sírio, por exemplo, que não é esse pão como nós conhecemos. E também em toda a refeição havia o vinho, que nós, por precaução, nós não adotamos na igreja do Senhor, porque hoje em dia o álcool está associado a muitas situações depravatórias da essência humana. A bebida alcoólica na nossa cultura, ela tem sido associado, isso desde sempre, com várias situações que denigrem a imagem do ser humano, das mulheres, do casamento, da família, enfim, todos os aspectos. Se você olhar os comerciais televisivos, você vai perceber que a bebida ela sempre está relacionada com valores que destroem a família, que destroem a fidelidade, que destroem a essência do ser humano. Por isso que nós não adotamos. E outro motivo é que também a bebida, muitas vezes as pessoas vêm para a igreja com problemas de bebida, problemas sérios, problemas de alcoolismo crônico. E é uma situação que a pessoa tem que conviver com essa situação de libertação, quando ela é liberta, o resto da sua vida. Então a igreja não pode incentivar e estimular, mesmo por um cálice de suco de vinho, por exemplo, como aquele ali, de vinho que não é vinho, mas é suco de uva, por exemplo, você estimular uma pessoa nesse nível. Então, queridos, por isto a igreja, nós entendemos e nós temos consciência que Jesus Cristo bebeu vinho, mas era uma situação cultural diferente da nossa, totalmente diferente. Nós não adotamos isso por precaução, para que aqueles que tiveram problema com bebida alcoólica não sejam tentados novamente. Amém? E também em todo o processo que o alcoolismo, que o álcool está ligado na questão da degeneração de valores cristãos e valores familiares, como nós vemos aí na nossa cultura. Amém, queridos? Mas é importante que existia o pão e existia o cálice do suco de uva ou do vinho, não é? E Jesus declara aqui, nesse episódio de João 6, que Ele é o pão da vida. Ou seja, assim como o pão ele é elementar para a alimentação de qualquer ser humano ainda hoje, você pode pegar uma cultura ocidental, uma cultura oriental, o pão ainda é um elemento crucial em qualquer alimentação. Quem não come um pão aqui todo dia? Acredito que quase todos, a não ser aqueles que querem emagrecer, né? Você não deve comer pão. Mas como a nossa igreja é uma igreja esbelta, não é verdade? Todo mundo come pão, todo mundo come feijoada, né? Então não tem problema nenhum, está tudo certo, né, Tati? Está tudo certo. Então, nós não precisamos de ter abstinência de pão, mas o pão é fundamental em qualquer alimentação de qualquer cultura. E Jesus, veja como Jesus, sendo filho de Deus, ele pega dois elementos que são básicos para qualquer cultura, não só na cultura judaica que ele viveu há 2000 anos atrás, mas para qualquer cultura, inclusive hoje no século 21. E ele pega e se compara ao alimento que nós temos que comer todos os dias da nossa vida. E ele diz no 35, eu sou o pão da vida. Ou seja,
aquele pão que vai satisfazer não só a minha carne, mas vai satisfazer o meu espírito, vai alimentar uma essência maior do que eu tenho, que não simplesmente o meu corpo físico. E ele diz, continuando no verso 35, aquele que vem a mim nunca terá fome. E aí você pode pensar assim, e os discípulos também puderam pensar naquele momento, mas como? Nós temos que comer pão todo dia. Como é que se eu comer esse pão da vida, eu nunca mais vou ter fome? Porque Jesus Cristo, querido, ele veio fazer uma ligação nova da nossa vida com Deus, numa esfera em que nenhuma outra religião, nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa veio fazer. Ele veio religar o homem com Deus. E neste nível, quando nós nos alimentamos da palavra de Jesus Cristo, ou da Bíblia Sagrada, nós estamos alimentando da essência básica e fundamental da nossa criação, que é a presença de Deus. Ou seja, quando eu começo a me alimentar deste pão, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo, eu não mais terei fome, porque eu sei aonde eu vou buscar e saciar a minha fome. Ou seja, eu não preciso mais procurar em outros lugares um momento especial para que eu possa saciar a minha fome. Eu vou buscar na palavra do Senhor, vou buscar naquilo que a palavra diz e naquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz em relação à vida dele. Aquele que crê em mim também nunca terá sede. Tanto a sede quanto a fome, que são dois princípios básicos da existência humana. Nós estaremos satisfeitos quando nós entendemos o papel de Jesus Cristo em nossa vida. Depois ele continua no 36 dizendo, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. No 37 completa dizendo, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Se você está aqui, queridos, é porque um dia, pode ser até que você não tenha vindo aqui por essa finalidade, mas você está aqui, e você está ouvindo essa mensagem essa noite. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe. Deus te trouxe a esse lugar, para que você pudesse ouvir essa palavra, mesmo que você não tenha consciência desta palavra, mesmo que você ainda não tenha entendimento dela, mas se você está aqui, é porque Deus te trouxe. E Jesus Cristo diz aqui, que todo aquele que o Pai me der, e vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, queridos, não importa qual a sua situação, qual a minha situação, de pecado, de desobediência à palavra do Senhor, o que importa é que você está aqui, o que importa é que Jesus Cristo está de braços abertos para receber você da forma que você está, receber você da situação que você tem vivido. Deus não se importa com os nossos erros, o que Ele pede de nós é um arrependimento quando nós entendemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que Ele pede de nós realmente é uma nova forma de viver de acordo com os padrões que Ele tem para a nossa vida. E Ele completa dizendo aqui no 38 agora, pois desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui a gente aprende duas coisas. Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele não colocou a sua vontade como princípio da sua vida, mas colocou a vontade de Deus. E assim como Ele colocou a vontade de Deus acima da dele, nós, como servos e como pessoas que aprendem do mestre, devemos fazer o mesmo. Ou seja, agora não importa mais a minha vontade, não importa mais a forma com que eu acho que as coisas devem ser, não importa mais com a forma com que eu imagino que deveria ser a minha forma de viver. O que importa e o que deveria importar para nós é a forma que Cristo tem com a minha forma de viver, ou a forma com que Deus tem com a maneira que eu vivo. Mesmo que esta forma de viver me traga situações em que eu tenho que mudar a minha vida. E aqui a gente para pensar numa outra situação. O versículo anterior diz que Ele nos recebe da forma que nós estamos. Mas quando nós começamos a receber a palavra do Senhor, nós começamos a entender que a palavra de Deus começa a fazer modificação na nossa vida. E muitas das nossas atitudes anteriores
Nós deixamos de fazer, não porque a igreja proíbe, e se nós proibíssemos, nós seríamos uma igreja religiosa, que de repente coloca regras de conduta na porta da igreja, e dizendo para você assim, você só pode estar aqui se você seguir esta regra que nós colocamos aqui para a nossa comunidade. Na verdade, isso não vem da igreja, isso vem da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus começa a falar no seu coração, você começa a entender que tem situações na sua vida que você deve deixar o Espírito Santo operar, que você deve deixar o Espírito Santo trabalhar em você, mesmo que isso seja uma coisa importantíssima para você. E muitas vezes as pessoas, queridos, elas não conseguem se achegar à igreja porque elas têm medo de perder aquilo que elas gostam, ou elas não têm condições de lutar contra aquilo que elas gostariam de deixar, mas não conseguem. Isso não é, eu quero dizer para você, querido, que isso não é problema para você estar aqui. Isso é um problema que Deus vai tratar na sua vida. Não sou eu como pastor, não é ninguém aqui como membro da igreja que vai lhe condenar por causa dessa atitude sua. Mas uma coisa é certa, se você começar a ouvir a palavra do Senhor, se você der um passo de fé em direção àquilo que Deus tem te chamado, o Espírito Santo vai trabalhar em você. E se você deixar Deus trabalhar na sua vida, naturalmente esse seu temor, esse seu medo, ele vai sair. Não vai ser problema para você. Porque você vai começar a entender que não importa mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não importa mais aquilo que é bom para mim, importa aquilo que Deus tem de bom para mim. Mesmo que eu tenha que tirar algo que é momentâneo e é bom para mim, mas que pela vontade de Deus me faz mal. Então eu começo a aceitar a palavra de Deus e ela começa a fazer mudança na minha vida. E ela começa a mudar a minha forma de viver. Então, queridos, a igreja, ela não faz um papel primário de mudar ninguém. Quem faz o papel primário de mudar alguém é o Espírito Santo que está na igreja. A igreja é simplesmente um veículo que vai fazer você começar a entender os mistérios da palavra, que vai fazer você começar a entender aquilo que Deus tem de vontade para a sua vida. E a partir deste relacionamento que você tem com a igreja, o Espírito Santo começa a te moldar. E aí o que acontece? O padrão de Cristo que está em mim, está em você, começa a ser algo comum para todos nós. Por isso que quem vem de fora e olha para a gente, fala assim, nossa, mas ali parece que todo mundo não faz as mesmas coisas e faz as outras coisas iguais. Ou seja, parece que nós ficamos iguais uns aos outros, com as mesmas atitudes, com os mesmos valores, com a mesma forma de pensar. Nós não percebemos isso porque nós estamos aqui dentro. Mas a pessoa que vem de fora, ela entende que a igreja tem uma identidade. É como se a igreja tivesse um RG, se tivesse uma personalidade. E esta personalidade não é nossa. Esta personalidade vem de quem? De Jesus Cristo. A igreja começa a se moldar de acordo com a personalidade de seu mestre, que passa a ser difundida na vida de cada um de nós. Cada um de nós começa a ter esta personificação dada pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós começamos a ficar iguais. E aí quem vem de fora acha que existe uma tábua ali na porta da igreja, como se fossem os 10 mandamentos, né? E todo mundo que entra aqui tem que cumprir aquilo, porque a gente fica igual. E a gente percebe que isto, nós sabemos, né? Eles não sabem, eles acham que isso é regra. Isto é, para de fazer isso, para aquilo outro. Eles acham que isso é regra, e na verdade não é. É a ação do Espírito Santo trabalhando na vida de cada um dos irmãos. Eu não sei o que você faz fora daqui, mas Deus sabe, e Ele trabalha no seu coração. Não é o meu papel ficar fiscalizando a sua vida. O meu papel é passar a palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. Cada um de nós é responsável pelas nossas ações. Eu sou responsável pelas minhas, os irmãos são pelas de vocês. O papel da igreja não é fiscalizar. O papel da igreja é orientar aquilo que cada um deve fazer. Agora, nós temos a escolha, como a Silvana falou, de fazer ou não fazer, de acordo com o nosso envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, o que nós queremos passar para os irmãos essa noite, porque nós tivemos a apresentação de um casal
que vai estar se membrando conosco, nós vamos ter batismo e nós vamos ter ceia do Senhor. Nós não gostaríamos, em hipótese alguma, não é o que Deus tem colocado no meu coração, de ser uma igreja religiosa, uma igreja julgadora, uma igreja que condena, mas uma igreja que recebe, da forma que você está, uma igreja que não te julga, mas uma igreja que fala da palavra do Senhor, e que a palavra de Deus, quando ela começa a entrar no nosso coração, ela sim é que vai fazer a mudança necessária. Eu creio que já está fazendo por essa palavra, porque o Espírito Santo fala, particularmente no coração dos irmãos. A minha palavra pode ser a mesma, eu falo uma frase só aqui, mas o Espírito Santo decodifica na sua mente de uma forma muito particular. E algumas pessoas quando chegam falam assim, mas parece que ele sabia da minha vida. Como é que ele sabe? Alguém contou. Quantos já tiveram essa sensação na igreja? Queridos, eu não sou onipresente, e muito menos onisciente, só Deus é. E muitas vezes a palavra que sai da minha boca, nem eu sei porque eu estou falando. E a maioria das vezes serve para mim primeiro, depois para chegar nos irmãos. Mas ela faz o efeito eficaz, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva. Ela discerne entre a alma e o espírito, como diz a palavra do Senhor. Ela vai lá nas profundezas do nosso âmago, lá dentro da gente, e começa a mostrar quem nós somos perante Deus. Não é perante o nosso semelhante, mas qual é a nossa situação perante o nosso Criador. E aí ela vai lá e começa a remexer, começa a mexer com tudo aquilo que a gente tem de valor, de conceito, e Deus começa a reconstruir de uma forma muito particular, muito cuidadosa, muito generosa também, esperando o tempo para que a gente possa amadurecer na fé, e para que aquilo não cause nenhum tipo de trauma dentro de nós. Eu falo para os irmãos, aqui eu tenho falado já algumas vezes, eu comparo a nossa vida com Cristo, como se fosse uma peneira que acaba entrando no nosso coração. Quando nós não conhecemos a Cristo, a maioria das coisas que nós recebemos aí fora passa no nosso julgamento, porque nós não temos uma referência, nós não temos um padrão a seguir. E quando a gente aceita essa palavra e ela começa a fazer mudança dentro de nós, o Espírito Santo ele entra e como se fosse uma peneira, ele começa a colocar uma trama dentro do nosso ser. Essa trama a princípio ela é bem aberta, ou seja, os quadrados de uma peneira, eles são abertos e muita coisa passa, só fica ainda as coisas grosseiras. Então você já começa a ter um discernimento, um entendimento de certas situações que você fazia, e o Espírito Santo fala para você, você não precisa mais disso, você não precisa mais daquilo, mas são coisas ainda muito grosseiras, que na medida que você vai se aprofundando no Evangelho, essa trama vai se fechando. Esse quadrado onde as coisas passam, começa a ficar mais seletivo, e aí você começa a peneirar e não deixar passar, e não absorver situações que antigamente para você eram impensadas. Você não ia pensar numa situação dessa, porque ela passava direto, e agora você começa a ter uma crítica em relação a tudo aquilo que as pessoas te dizem, aquilo que a televisão traz para sua casa, aquilo que os programas trazem, aquilo que a música traz, enfim, aquilo que tudo que o mundo oferece para cada um de nós. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais essa trama vai se fechando. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que o Espírito Santo ele não tira a sua forma de viver do dia para a noite. Ele vai trabalhando na sua vida de uma forma gradativa e progressiva. Ele respeita a sua forma de viver, mas ele quer te modificar, ele quer me modificar. Ele entende as suas fraquezas, ele entende as suas dificuldades, ele entende os valores que você tem já há anos, há décadas, muitas vezes que está tão enraizado em você, que somente Deus pode tirar. O que importa, queridos, é que nós temos que estar abertos para a ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí nós começamos a entender que a vontade nossa não é mais a nossa, mas é fazer a vontade do nosso Pai, é obedecer aquilo que Ele tem para nós. E nós começamos a perceber nesse processo, queridos, que a nossa felicidade ela começa a se tornar tão real, que ela independe daquilo que eu estou vivendo. Muitas vezes eu estou com um problema financeiro, mas eu estou feliz. Muitas vezes eu estou com um problema na saúde, mas eu estou feliz. Estou com um problema conjugal, mas eu estou feliz. Durmo, tranquilo. Não preciso tomar calmante, não preciso tomar remédio. Essas coisas saem da minha vida. E eu entendo que todas as tribulações que eu passo são um processo
temporário, que Jesus Cristo vai, na medida da minha vontade de deixar chegar a Ele, e no seu propósito, elas vão passar. O crente começa a ter uma confiança em Deus, uma confiança num futuro melhor, independente do seu momento hoje, do seu momento atual. Isto é o Evangelho, e a nossa igreja, ela quer se mostrar dessa forma. E entenda que as pessoas veem isso em nós, queridos. E é o nosso papel, não é o papel da igreja, mas é o nosso papel estar refletindo a vontade de Deus na nossa vida. Eu vou me abreviar aqui, vou passar para o 53, para que nós possamos concluir essa mensagem de hoje. Verso 53 diz: Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Queridos, antigamente, hoje já não acontece isso, a não ser em algumas religiões aí ocultistas, há a troca de sangue, por exemplo, quando você vai fazer um pacto com alguém. Hoje em dia isso não acontece muito mais, a não ser em algumas situações que nós não sabemos, mas antigamente era muito comum isso, principalmente em seitas pagãs, né? Eles trocavam o seu sangue, porque o sangue é um simbolismo claro de vida, ou seja, eu estou vivo porque o sangue está circulando em meu organismo, e eu trocava esses fluidos, o meu sangue com o de alguém, um bebia o sangue do outro, para que o pacto de aliança pudesse ser firmado. E Jesus usa esse mesmo termo aqui na Bíblia Sagrada, dizendo que se nós não comermos a sua carne e não bebermos o seu sangue, nós não teremos vida em si mesmo. A nossa aliança com Cristo, queridos, ela é tão profunda, que é como se nós estivéssemos fazendo uma transfusão sanguínea com o espiritual de Deus em nossa vida. Ou seja, a vida que está aqui na minha carne, isso que Jesus Cristo quis dizer, o sangue que eu vejo, que é vermelho, que se eu cortar sangra e pinga, este sangue, que é a minha vida, passa a ser o sangue espiritual de Cristo. Passa a ser aquele sangue que eu não vejo, mas a vida que está no sangue de Cristo passa a correr na minha vida. E aí a vida que é dele passa a ser minha. Há essa troca de sangue, que não são sangues naturais, mas o que Jesus Cristo quis dizer aqui é de uma forma figurada em relação à vida que o sangue dele pode dar na minha vida. Ou seja, existe uma transfusão de sangue espiritual dentro de mim quando eu recebo o Espírito Santo de Deus. A vida de Cristo passa a correr na minha. E o meu sangue já não, que é a minha vontade, já não importa mais para mim. Eu deixo o meu sangue embora, eu deixo a minha vontade embora, para que o sangue de Cristo cada dia mais se complete dentro de mim. Da mesma forma que ele fala, aquele que não comer da minha carne, ou seja, aquele que não entender aquilo que eu falei, entender as coisas que eu fiz na terra, entender quais os propósitos que eu tive de estar aqui, aquele que não compreender e não comer e não mastigar, como ele fala, comer a palavra dele, não terão vida em si mesmo, não terão a vida eterna. A nossa aliança com Cristo é uma coisa, Senhor, queridos, que só o Senhor Jesus Cristo pode, e só Deus pode nos ensinar melhor na eternidade. Mas é uma situação que nenhum homem e nenhuma mulher pode passar por um momento semelhante de felicidade na sua vida. É o reencontro de você com o seu Criador. É um reencontro de você com aquele elo perdido que ficou lá atrás da sua eternidade. Que na nossa cabeça é uma equação que não fecha. Mas como? Um dia eu vou morrer? Como um dia eu não vou estar mais nessa terra? É uma situação que todos nós, quando nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, é uma interrogação. Muitas vezes as pessoas perdem o sono, têm medo, enfim, buscam saídas em prazeres mundanos para que isso não venha tomar conta de si. Mas quando a gente entende o propósito de Deus e aceita a palavra de Jesus Cristo, isso começa a fazer sentido na nossa vida. Ou seja, a nossa eternidade ela é resgatada. Não que nós não vamos morrer, mas a morte para nós, como a Bíblia fala, passa a ser a vida. A morte passa a ser o passaporte para a eternidade com Deus. A morte passa a ser um presente que Deus tem para nós, porque Ele vai estar nos recebendo na eternidade. Agora, essa convicção, somente aqueles que têm o Espírito Santo podem ter. Isso a gente não aprende, isso a gente recebe. Isso não tem como eu passar para os irmãos qual é a sensação.
É só você receber para que você tenha essa sensação. Essa é uma situação individual, que você tem que receber o presente de Deus, que é a sua eternidade, que é a minha eternidade, que começa já nessa terra, já com a mudança dos nossos valores, da nossa conduta, da forma que a gente pensa em relação a tudo aquilo que o mundo nos oferece, da nossa análise crítica dos fatos, das situações que muitas vezes o mundo coloca à nossa frente, e sem Cristo nós não temos referência. A gente acaba aceitando porque a gente acha que é certo, e lá na frente você vai ver, você entrou numa barca furada. Você achava que era certo, mas depois as consequências que você não sabia, que eu também não sei, porque nós não somos oniscientes, nós não temos ciência de todas as coisas, você vai aprender que você não devia ter escolhido aquilo. Mas quando a gente tem o padrão de Deus e tem o Espírito Santo nos orientando, nós corremos menos riscos de erro no futuro pelas nossas escolhas. Nós acertamos mais e erramos menos. Nós deixamos de perder tempo na vida, dinheiro, energia, gasto, tudo. Doença que vem em nós pelas decisões que a gente acaba tendo, estresse, nervosismo, tudo isso, queridos, o Evangelho começa a nos fazer pessoas mais equilibradas emocionalmente, pessoas que têm senso crítico das coisas, pessoas que sabem entender os problemas dos outros e de si próprios, pessoas que entendem o propósito que Deus tem em todas as situações, mesmo que neste momento você não entenda aquilo que você está passando, pessoas que não perdem a fé, não perdem a esperança, de acreditar que amanhã será melhor que hoje, por pior que seja a sua situação, de acreditar que tem jeito sim, para qualquer problema que você esteja passando, um casamento destruído, uma doença que não existe diagnóstico médico, não existe cura médica, um problema financeiro que você não sabe para onde vai parar e como é que você vai sair dele. O Espírito Santo começa a nos dar um direcionamento, começa a nos dar principalmente paz, no meio dessa situação que para você pode ser caótica hoje, mas que Deus tem um propósito. E se você se achegar a Ele, como diz aqui a palavra do Senhor, como diz no verso 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus Cristo é o único capaz de nos dar este alimento espiritual e nos fazer pessoas que entendem quem nós somos, entendem o nosso mundo e entendem os problemas que estão à nossa volta. Que você fique com essa palavra, tá, queridos? Entregue realmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você não vai estar entregando a esta igreja, você não vai estar entregando a mim, a nenhuma pessoa que está aqui. O seu pacto é com este que fala aqui, olha: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Você vai estar entregando a sua vida ao Filho de Deus, ao Deus imortal que veio a esse mundo e morreu por você e por mim, que deu a salvação, que deu essa esperança de nós podermos acreditar num dia melhor, de nós não olharmos para os nossos problemas, mas aprendermos com eles e superarmos todos eles. E nós cremos em nome de Jesus que nós somos mais do que vencedores, como a Bíblia fala. Amém, queridos? Vamos ter um momento de oração, vamos ficar em pé em nome de Jesus, antes de nós passarmos para a ceia do Senhor. Eu queria pedir para o grupo de louvor vir aqui na frente. Nós vamos cantar mais uma vez Perto Quero Estar. Queria que o pessoal viesse aqui. Queria que vocês fizessem só instrumental por enquanto. Queria fazer duas orações, queridos. A primeira oração eu queria fazer com você que entendeu essa palavra essa noite. Uma palavra que de repente pode ter sido novidade para você, ou de repente você até já ouviu, mas hoje parece que a ficha caiu. Hoje você entendeu que a sua felicidade está em Deus, e não tem como você correr dele, porque ele já te escolheu, você foi escolhido por Ele. E se você quer se realiançar com Ele, de repente, se você estava com Ele, mas se afastou, ou se você nunca esteve, mas você quer estar essa noite, e você quer